É com muita alegria que nós chegamos a mais este programa Palavra de Vida e Esperança. E se você não conferiu o programa da semana passada, confira, porque deu o que falar. Todo mundo querendo saber mais a respeito de nulidade de casamento. E eu trouxe a Poliana mais uma vez para nos ajudar. Falarmos um pouquinho mais. Tanta gente falou, Poliana, foi pouco. Queria mais, precisava saber mais. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Raquel. Falar sobre nulidade matrimonial é um assunto bem extenso, né? Que requer mais um pouco... Que é um tempinho um pouco uma maior, reprise. né? E é importante porque muitas pessoas, Poliana, ao ouvir falar da nulidade, foram trazendo algumas dúvidas. A primeira dúvida que a maioria aí colocou, que ganhou, como que começa isso? Eu realmente já ouvi falar, mas eu nunca tinha tido coragem, mas agora eu realmente me interessei. Qual é o primeiro passo? Então, Raquel, o primeiro passo é você ter a certeza que não existe mais possibilidade de reconciliação no seu matrimônio. Você tendo a certeza, então você precisa procurar o pároco aí da tua igreja e colocar toda a situação e ele vai te orientar a esse respeito, o que você precisa fazer. Não precisa ser o padre que fez o casamento. Não. É o pároco da sua própria paróquia, da sua comunidade. Você vai até ele. Porque tem muitas pessoas que já estão até em outro casamento, já estão em segunda união, mas acaba que não resolve, deixa para trás, deixa isso quietinho, não quero mexer. Mas é fundamental, é importante para você, para a tua vida espiritual, para o andamento desse novo relacionamento, né? Então você precisa procurar o seu padre. Caso o teu padre não saiba, você pode ir direto na cúria e lá eles darão todas as informações que você precisa para dar entrada então no processo de nulidade matrimonial. Então, preste atenção nessa primeira dica. Se você tem curiosidade, eu gostaria de saber, tem possibilidade? Procura o pároco. Exatamente. Converse com o seu pároco, exponha para ele a sua história, ele vai te orientar. É claro que nem todos os padres têm conhecimento de causa, né? Assim, não sabe dizer. Então, ele vai te encaminhar direto para a cúria. Se na tua diocese, às vezes na tua arquidiocese, não tiver o tribunal eclesiástico, eles vão te encaminhar para a diocese mais próxima que tenha. Isso, porque as dioceses, elas são interligadas com o tribunal. Então você pode dar entrada na sua diocese e eles irão encaminhar o seu processo até o tribunal eclesiástico mais próximo da sua cidade. Então, fique bem ligado nessa informação, porque, amados, amadas, não é algo tão difícil. Exatamente. Que como as pessoas às vezes pensam, eu não quero, não vou mexer com nada. Não, você comece a olhar, porque às vezes nem é tão difícil. Eu, enquanto terapeuta, alguns casos, Poliana, que eu atendo, a gente dá a entrada no processo muito e é rápido. Às vezes é muito rápido. É claro que tem alguns casos que demoram um pouco mais, que demandam, né? Mas tem casos que são muito simples e às vezes a pessoa tem todas as possibilidades. Exatamente. E não dá entrada. Eu acho que é importante a gente dizer também como é que eu faço para dizer para os meus filhos que o casamento não existiu. Como é que eu vou fazer isso? Então, você precisa dizer que vocês casaram. Houve ali a união do casal. Porém, não houve o sacramento, ou seja, a bênção de Deus não recaiu sobre aquela união. Mas, de fato, houve um casamento, um ato físico, mas não houve um ato espiritual,
que é o sacramento. Porque isso é importante você perceber. Às vezes, a gente fica com essa sombra. O meu casamento, então eu vou dizer que o casamento não existiu? Como é que eu vou dizer para as pessoas que o casamento não existiu? Então, isso é que confunde. O casamento, a família, pode até ter existido, pode ter acontecido. Exatamente. Realmente, houve a festa, houve tudo, houve um tempo de vivência. Exatamente. Houveram filhos, mas o sacramento foi declarado nulo, o que te libera para o verdadeiro sacramento, que não é um outro sacramento. Exatamente. Te libera para ter o sacramento, tá bom? Então, vale a pena as pessoas procurarem saber, né, Poliana? Porque quanta bênção é você ter o seu casamento sob a guarda, a proteção do Senhor. O sacramento, meu irmão, minha irmã, ele é fundamental, é graça de vida para nós. Então, não tenha medo de procurar a tua igreja e começar esse processo. E a igreja que é mãe vai orientando, vai orientar da melhor forma possível. Então é importante que você não tenha medo de dar a entrada. É simples, não é nada complicado, né? O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas ficam com vergonha, ficam tímidas, têm medo de tocar, mas o processo em si ele é rápido e muito prático, não tem nada mirabolante que dificulte isso, né? Então ele é mesmo para que cada um tenha acesso. Então, a partir do momento que você deu a entrada, o tribunal ele vai analisar e o seu casamento ele será declarado nulo a partir então aí de uma série de investigações. A igreja ela precisa analisar, né? Cada caso é um caso. E é importante, Poliana, a pessoa ter o padre, ter testemunhas, ela tem que ter alguma coisa. O que ela leva, assim? O que ela teria que ter? Então, para dar entrada, ela vai precisar de alguns documentos, certidão de batismo, o processo que foi dado entrada no casamento e testemunhas. Basicamente são esses. Você pede o documento, aquela certidão que você ganhou ao casar, né, o processo que você deu, e precisa reunir 3 testemunhas na época do casamento que conheceu tanto você quanto o seu ex-marido aí. E aí, no caso, esses testemunhas são daquele tempo antes de casar ou os amigos que são nossos amigos hoje, né? Como é que é esses testemunhos? Pode ser familiar, não pode? Pode ser familiar, sim, pessoas próximas, amigos, vizinhos, enfim. Mas desde que conheçam os dois no período do casamento, né? Você tem que ter, eles precisam ter tido contato com vocês durante o decorrer do casamento, no qual eles vão poder dizer, realmente eles não viviam bem, realmente aconteceu tal fato que impossibilitou essa união. Então, não é nada que você não consiga fazer. Então, que seja este programa, mesmo um incentivo, um aprofundamento um pouquinho mais esclarecedor deste assunto que às vezes poucas pessoas falam, poucos incentivam, mas nós estamos aqui, nós temos, já aconteceu até casamentos aqui na Fonte da Vida, de pessoas que nós acompanhamos esse processo. São muitos que conseguem a nulidade, não é uma coisa assim, um ou outro que consegue, não é. Se o processo, a igreja estudar, olhar, é muito gostosa essa experiência. Exatamente. De ver a mãe igreja acompanhando você, querendo saber um pouquinho mais sobre a tua história e dando esse novo passo junto com você. Então, aqui fica este incentivo até para casais de segunda união que já estão há tantos anos juntos e nunca regularizaram porque não tem esse interesse. Mas é muito importante para a tua vida, para a vida da tua família, para toda a tua descendência, você ter essa bênção.
Então que este programa Palavra de Vida e Esperança sirva como um impulso, coragem, busque a bênção do Senhor, busque a orientação do Senhor, procure a tua igreja mais próxima e com certeza você sentirá esta alegria, este conforto de ser guiado nessa situação que muitas vezes até então te causou constrangimento ou até mesmo dúvidas. Muito obrigada, Poliana, por estar conosco, por nos ajudar e ajudar tantas pessoas que trazem realmente essas dúvidas, esses questionamentos. Obrigada, Raquel. Não perca a oportunidade. É uma oportunidade de reconstrução de vida, é uma oportunidade de ser feliz, deixando para trás uma história que não houve a bênção de Deus. Amém! Deus te abençoe e até o nosso próximo Palavra de Vida e Esperança.